Ele como um canal da unção, graça, ele já se preparou, ele se dedicou, mas eu peço a Ti, ó Santo Espírito, usa a vida do Rodrigo agora, fala através de seus lábios, através do seu olhar, através das suas mãos, que ele seja um vaso de honra para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Acho que não cabe, né? Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. E foi tudo assim, foi dessa forma, né, que o Evangelho começou, nas casas, né? E nós vamos falar um pouquinho essa noite de algo que Deus tem falado ao meu coração. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Melhor o quê? Tá bom, melhor assim? Tá bom, então vamos lá. E nós vamos falar nessa noite um pouquinho sobre o tripé do cristão. Aqueles que gostam de anotar, gostam de fazer aí as suas anotações, o tema é arrependimento, fé e perseverança, o tripé do cristão. E por que eu chamo de tripé? Porque se uma desses elementos não funcionar, não tem, as outras coisas não se sustentam. Então nós estamos falando de arrependimento, fé e perseverança, como o tripé do cristão. O arrependimento, ele nos coloca no caminho do Senhor. A fé, ela nos sustenta na jornada do cristão. E a perseverança, ela nos mantém firmes até a gente alcançar a vitória em Cristo Jesus. É um ato contínuo, né? É como a salvação. É um ato que a gente vai exercendo dia a dia, né? Hoje em dia a gente tem visto muito a banalização do Evangelho, né? Onde as pessoas, elas não têm se comprometido com a palavra e muito menos de serem discípulos do Senhor Jesus. O santo e o profano, ele tem se misturado dentro da igreja. Ficamos tentando, né, fazer alguns puxadinhos, né, para aceitar determinados pecados. E vem para Jesus, né, que todos os seus problemas vão ser resolvidos, sendo que Jesus, ele promete estar conosco todos os dias das nossas vidas, em todos os nossos problemas, em todas as nossas dificuldades. Ou seja, não há um arrependimento genuíno. A fé, ela torna-se um objetivo, uma meta, né? É interessante que virou o ano, né? Estamos agora no ano de 2026, e às vezes as pessoas colocam, né? Este ano eu tenho fé que eu vou conseguir isso, tenho fé que eu vou conseguir aquilo. Mas, geralmente, esses projetos, esses desejos, eles não são colocados diante do Senhor. Então, a fé, ela torna-se algo que a pessoa quer alcançar e pede para que Deus esteja abençoando. E que fé é esta, né? Sendo que deveríamos apresentar os nossos projetos diante de Deus antes mesmo deles iniciarem. Em consequência de escolhas equivocadas, de convicções do nosso próprio eu, nós acabamos trilhando um caminho em que acreditamos em nós mesmos e pedimos que Deus nos abençoe para que nós perseveremos nas nossas próprias escolhas, os nossos próprios desejos. Aí Deus não responde e aí nós ficamos frustrados. A gente fala, mas que Deus é esse, né, que não responde às minhas orações, aquilo que eu quero, né? Queremos um Deus para atender às nossas necessidades e não a necessidade da igreja, a necessidade da unidade da igreja, a necessidade daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. E nessa tarde, nesse início de noite, eu queria falar um pouco do arrependimento, da fé
e a perseverança como o tripé do cristão no âmbito do que a palavra fala a respeito dessas coisas tão importantes nas nossas vidas. Então nós vamos iniciar falando do primeiro tripé, que é o arrependimento. O arrependimento do grego é a palavra metanoia, tá? É bem fácil, né? Metanoia, tá? E metanoia do grego significa mudança de mente, mudança de direção. Se eu estou indo para um caminho, que é um caminho que não vai me levar para a cruz, que não vai me levar para Jesus, eu mudo minha mente, mudo minha forma de pensar e vou tomar uma outra direção, um outro caminho. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele está nos chamando ao arrependimento. Um dia, o Evangelho, ele chegou na vida de cada um de vocês aqui, né, nas nossas vidas. E quantos aqui se lembram do dia em que o Evangelho alcançou as nossas vidas? Né? Eu me lembro, eu aceitei a Jesus num encontro de carnaval. Eu era jovem ainda, não que eu não seja ainda. Mais jovem. Mais jovem. Mas isso fazem 36 anos. Esse ano vai fazer 36 anos que eu decidi por Jesus. E eu me lembro, né, aquele dia que a gente estava lá no encontro de carnaval, de jovens, e o pregador ali fez o apelo, e eu entendi que eu precisava me decidir por Jesus. E a partir dali, Jesus começou uma obra na minha vida. Eu nunca jamais me imaginaria que está falando para vocês, né? E isso foi algo que foi surpreendente, né? Jesus está me usando também, né, no fato de estar podendo compartilhar daquilo que Ele tem feito na minha vida. Mas o arrependimento, ele não é um evento único na vida do cristão, mas é um ato contínuo. Não é o fato de eu aceitar Jesus que tudo está resolvido. É um ato contínuo. Ele não se limita somente naquele dia que foi marcante, sim, nas nossas vidas. Mas o arrependimento, ele precisa ser trabalhado continuamente nas nossas vidas. É algo que tem que estar no DNA do cristão. Por isso que eu chamo dessas coisas tão importantes, que ele é um dos tripés importantes na vida do cristão. É algo que tem que ser trabalhado dia a dia nas nossas vidas. E o arrependimento, uma das coisas que o arrependimento nos leva é a questão do remorso. Ele começa quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, a gente sente aquela coisa, né, aquele remorso, e esse remorso, ele é ali despertado ali pelo Espírito Santo, e a primeira etapa, vamos dizer ali, que nos leva a ter um arrependimento genuíno, é quando o Espírito Santo toca na nossa mente e nos coloca aquela situação de remorso. Quer ver? Vamos ver um exemplo prático na palavra, Mateus 27, do versículo 3 ao versículo 5. Mateus 27, do versículo 3 ao versículo 5. Tudo bem? Todo mundo achou? A maior parte aqui é Bíblia virtual, né? Daí, rapidinho, né? Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam:
que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A atitude ali de Judas, ele teve ali a percepção, ele teve remorso, só que ele parou ali, né? Ele não teve o arrependimento genuíno, ao fato que ele foi e enforcou-se. O remorso nos leva a um caminho de morte espiritual, mas o arrependimento genuíno nos leva a um caminho de vida, de reconciliação com Cristo. O arrependimento, ele começa sim pelo remorso, mas ele tem que dar a próxima etapa dele, que é a gente se arrepender e mudar, né? Mudar a nossa direção, como a gente falou aqui no começo, mudar a direção, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Isso é o desejo do coração de Deus para com nós, com relação ao arrependimento. O arrependimento, ele tem que sim levar a uma mudança de direção, a uma reconciliação com Cristo. E aqui, né, eu me incluo, primeiro a palavra, né, fala ao meu coração, primeiro é para mim, depois para vocês, né? Mas quantos de nós, e eu me incluo nisso, temos agido como Judas? Nós sentimos remorso, mas a gente fica parado e não dá o próximo passo. A gente sabe que tem que fazer, mas não faz. A gente fica com aquela situação, o Espírito Santo ali acendendo aquela luzinha vermelha, fala, vai lá, faz isso, pede perdão para aquele irmão, faz isso, faz aquilo, devolve isso que não é seu, faz aquilo, né? Então, quantas vezes a gente acaba não fazendo isso? A gente não dá o próximo passo. O Espírito Santo acusa, mas a gente fica paralisado. Agora eu queria... nós vamos ver a atitude de um discípulo de Jesus que se arrependeu profundamente. E eu estou falando aqui de Pedro. Então, Lucas 22... do versículo 54 ao 62. Lucas 22, do 54 ao 62. Quer ler, Cleiton? Aqui, ó. 54 ao 62? Isso. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Então a gente vê a atitude de um discípulo de Jesus, que ele passou pelo processo, onde ele sentiu ali remorso daquilo que ele tinha feito, mas ele se arrependeu amargamente, né? Ele chorou ali amargamente. E Pedro, a gente vê a transformação na vida de Pedro foi tão grande que ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, que a gente pode constatar ali em Atos 2, do versículo 14 ao 41, onde numa pregação dele, cerca de 3 mil pessoas se converteram, se decidiram ali por Jesus. Então Pedro, ele sentiu remorso, mas ele se arrependeu. O arrependimento, ele nos leva à mudança
de atitude. E a mudança de atitude, aí sim, ela é exterior. Ela começa no coração, mas ela é visível através das ações, através daquilo que a pessoa faz, né? E isso foi evidente ali na vida de Pedro, né? Deus quer levantar uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque a gente não consegue ter mudança também de vida, de atitude, se não for no poder do Espírito Santo, se não for na ousadia do Espírito Santo. Então, aqui eu vejo homens e mulheres com potenciais gigantescos de pregar o Evangelho, de dar testemunha, de conduzir a palavra de Deus aos perdidos. Eu vejo aqui uma igreja que tem um potencial gigante de crescimento espiritual e de crescimento em número. Em nome de Jesus, daqui a pouco vai estar super pequeno aqui, né? Esse local, né? Porque a graça de Jesus que tem alcançado a vida de vocês vai alcançar os perdidos e Deus vai fazer a obra que Ele tem aqui para a igreja de Campinas. Amém? Tome posse disso em nome de Jesus. Amém? Amém. Joel 2:13. Se a gente puder abrir lá em Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. As vestes aqui fala de atitude exterior. E o coração, quando ele fala da gente rasgar o nosso coração, fala da nossa atitude interior, fala do arrependimento. Por isso que o arrependimento é algo que começa de dentro e se materializa através das nossas ações. É de dentro para fora. E do que será que a gente tem que se arrepender? Às vezes do tempo que a gente fica nas redes sociais e que nos tira de ter um tempo de qualidade com o Senhor. Às vezes a gente fica aquele tempão lá no Instagram, vai rolando, né? E vai vendo notícia, uns gostam de política, outros gostam de futebol, outros gostam de... cada um tem um gosto. Mas será que a gente fica também, esse tempo que a gente fica ali nas redes sociais, será que a gente também fica com o Senhor? A gente tem aquele tempo ali de leitura da palavra, de oração. Quando falamos mal do nosso irmão e nos colocamos na posição de juízes, então a gente tem que se arrepender disso. Quando mentimos, quando sou insensível às necessidades, quando eu ajo com avareza, eu tenho condição de estar ajudando aquela situação, aquele irmão, aquela circunstância, mas aí eu retenho, sou avarento. E quando eu não oro, quando eu não tenho tempo de leitura da palavra, então, a gente tem que se arrepender dessas coisas, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Como eu falei já várias vezes, o arrependimento, ele tem que promover mudança na vida, nas nossas vidas. E isso não envolve penitência, porque Jesus se fez homem, morreu pelos nossos pecados, mas envolve mudança de atitude e comportamento. Eu não preciso fazer nada, não preciso ajoelhar no milho, fazer isso, aquilo, não é penitência, mas é arrependimento, é mudança de mente, é mudança de atitude. E Jesus,
Ele quer se relacionar conosco, e o que quebra essa relação é o pecado. E o que nos traz de volta para o relacionamento com o Senhor é o arrependimento, e o arrependimento genuíno. O arrependimento, ele é crucial na vida do cristão. Amém? Até aqui estamos juntos? Amém? Tudo bem? Então falamos do primeiro tripé, né? Do arrependimento. O segundo tripé que nos mantém firmes no Senhor é a fé. Hebreus 11:1, vamos abrir lá, né? A gente tem a definição ali do que é fé. Todos nós já sabemos, né? Só estou revisitando esses assuntos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. Oi? Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é algo concreto e poderoso, não uma esperança vaga. A fé é o fundamento das coisas esperadas. É a base sólida sobre a qual a nossa esperança ela repousa. A fé ela não é um desejo passivo, mas é o que garante o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. A fé também, ela é a prova das coisas que não se veem. Foi o que a gente acabou de ler no versículo, né? É a convicção que nos permite ter a certeza da realidade das coisas espirituais e invisíveis, mesmo sem evidências sensoriais. Eu não consigo, né, falar, aquilo é fé, né, eu vou lá tocar nisso, né, mas é algo que ele é demonstrado através da graça da salvação, da graça daquilo que Deus fez por nós. Não é algo assim palpável, mas é resultado da graça de Deus sobre nossas vidas. Eu acabei de ler um livro, e eu até recomendo para os irmãos, que se chama Desvendando o Mistério da Fé. O autor é Charles Price. Não sei quantos aqui já leram esse livro, acho que você já leu. E num dos exemplos ali, algo que aconteceu mesmo ali com Charles Price, né, aquele pregador, ele disse que ele estava ali numa reunião de oração, e aí ele se deparou com um paralítico, uma pessoa ali que estava numa cadeira de rodas, e aí ele foi orar, Deus tocou o coração dele, falou, vai orar por aquele paralítico. Chegando ali naquele paralítico, ele falou para o paralítico, você quer ser curado? E o paralítico disse para ele o seguinte, eu quero que você faça a oração para que eu veja Jesus mesmo aqui sentado nessa cadeira. A primeira coisa que eu quero é sentir a presença de Jesus no meu coração, que eu conheça Jesus. E depois, se Jesus quiser me curar, amém. Mas a primeira coisa, eu quero conhecer quem é Jesus. E olha só, quando a gente olha também a palavra de Deus, quando a gente olha para aquela mulher que estava há tanto tempo com aquela hemorragia, né, com o fluxo de sangue, qual que foi a primeira coisa que ela queria? Ela sentia que se ela tocasse as vestes de Jesus, que aí sim ela seria curada. E foi o que aconteceu, né? Quando ela tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Então, primeiro, ela queria ali ter um contato, ter um conhecimento de quem era Jesus
na vida dela. E a cura foi uma mera consequência daquilo que ela almejava na vida dela. Então, quantos de nós, né, a gente vai para Jesus e a gente quer determinadas coisas, a gente quer buscar determinadas coisas que a gente quer alcançar, mas a gente não conhece quem realmente é Jesus. A gente tem um grupo lá em casa, da igreja doméstica, assim como vocês têm também, e todo ano a gente faz uma coisa lá que a gente chama de cápsula do tempo. E nessa cápsula do tempo, a gente coloca quais são os desejos dos nossos corações para o ano vindouro, para o ano que se inicia. E assim, uma das primeiras coisas que eu coloquei, que eu posso abrir aqui para os irmãos, eu coloquei que eu quero conhecer cada vez mais quem é Jesus e o que Ele pode fazer na minha vida e o que Ele pode transformar a minha vida. Quanto mais a gente conhece de Jesus, mais a gente quer conhecê-lo. A fé, ela tem que ser algo central nas nossas vidas. Primeiro o arrependimento, depois a fé, que vai nos manter nessa caminhada do Evangelho, nessa caminhada que não é curta, essa caminhada é longa, né? Romanos 5:1 fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, ela não é uma obra que fazemos para a gente merecer a graça de Deus, mas ela é resposta à graça de Deus que nos oferece por meio de Jesus. Vou repetir: a fé, ela não é uma obra que fazemos para merecer a graça de Deus, mas ela é a nossa resposta à graça que Deus nos oferece por meio de Jesus. A fé é algo sobrenatural, né? E é nesse campo que Deus, Ele atua. A fé também, ela fala de uma intimidade, de uma dependência com Deus, e saber, né, que Deus está cuidando de todas as situações, de todos os momentos das nossas vidas. Vou testemunhar algo aqui. A gente tem uma pessoa em comum, e nessa semana uma pessoa comentou com a gente, né, que a pessoa foi trabalhar na casa dela, né, e aí ela tinha um compromisso antes de ir para o trabalho, um compromisso, uma consulta médica, e aí ela ligou pro marido, falou assim: ora para que não atrase, né, o médico não atrase, porque eu não posso chegar muito tarde para cuidar lá de determinada pessoa. E Deus ouviu a oração, né? O médico atendeu super rápido e tal, e ela chegou, né, no trabalho ali. A gente pode falar: nossa, mas que exemplo mais, né, simples, mas é na simplicidade do nosso coração e na simplicidade como a gente coloca as coisas diante do Senhor, que o Senhor vai lá e age. Na realidade, não é a simplicidade, é a necessidade. Cada um tem necessidade diferente. A dela, naquele momento, era a coisa mais importante. Então, assim, é muito maravilhoso ver esse agir de Deus, na simplicidade nossa, né? É isso aí. Às vezes também você foi lá no shopping center: nossa, Senhor, prepara uma vaga aí para eu parar. E aí Deus vai lá, né? Daqui a pouco está saindo alguém, você vai lá e entra, né? Então tudo isso é dependência do Senhor, nas mínimas coisas, que nem o Cleito falou. É uma coisa simples para todos nós, mas para aquela pessoa era coisa importante, né? Que estava, né? E Deus vai e responde.
O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. E a fé é algo crucial que a gente tem que depositar no altar de Deus para que a gente se relacione com Ele. Em Hebreus 11:6 fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que colocar as nossas vidas diante de Jesus para que a ação do Espírito Santo, porque a fé em si é algo que é concedido pelo Espírito Santo, que atua em nossas vidas e que intercede por nós. A fé é algo primordial na vida do cristão. Amém? Amém. Estamos juntos até aqui? Arrependimento, fé, amém. Então a fé, ela nos sustenta na nossa jornada como cristãos. O terceiro e último tripé, e não menos importante, porque todos são importantes, nós vamos falar agora um pouco de perseverança. E perseverança, ela vem do latim, da palavra perseverare, ou seja, continuar firmemente, continuar até o fim, permanecer fiel mesmo em provações. Tiago 1,12. Esperava vocês abrirem aí, né? Tiago 1,12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Um dos propósitos das provações é para que nós sejamos aprovados, para que sejamos aperfeiçoados à imagem de Cristo. As provações, elas não têm a finalidade de nos destruir, mas têm a finalidade, muitas vezes, de enfraquecer a nossa carne para que ele seja fortalecido em nós. Hoje uma coisa que acaba assim atrapalhando muito a gente de perseverar, fala-se muito da questão do humanismo, que é a gente trazer o homem para o centro das coisas. E quando a gente faz isso, a gente tira do trono, do centro das nossas vidas, o trono que é dele, que é do Senhor, e coloca o homem. E isso realmente é uma forma de nos destronar, de nos tornar fracos. É algo que a gente tem que buscar dia a dia, que é buscar o trono do Senhor nas nossas vidas, para que nós sejamos enfraquecidos e para que o Senhor seja fortalecido nas nossas vidas. Paulo, ali em 2 Coríntios 12:10, ele fala: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele é considerado por alguns teólogos como Moisés do Novo Testamento. Então, para ele poder estar externalizando isso, olha a sabedoria, olha a intimidade que ele tinha ali com Deus, para poder, está colocando ali isso diante ali da igreja de Coríntios. As provações, elas nos ensinam a perseverar e estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase do Tony que me marcou bastante,
que ele dizia assim: Deus vai permitir que passemos por provações para que Deus coloque pedaços de Cristo em nossas vidas, para que alcancemos a perfeição em Cristo. Então pensa assim, meu irmão, se você estiver passando por uma perseguição, uma provação, pensa que são pedaços de Cristo sendo colocados ali na sua vida, para que realmente nós sejamos aperfeiçoados à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? Amém. E quando a gente fala disso, a gente fala de perfeita varonilidade. Efésios 4:13, ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Varonilidade, ela fala, vem do grego também, que é anerteleios, que fala de homem maduro, completo, com desenvolvimento pleno. Então esse aperfeiçoamento, essa condição da gente estar passando pelas provações, pelas dificuldades, isso vai nos trazendo maturidade, vai nos tornando cada vez mais a imagem e a semelhança de Jesus. Quer ver uma coisa? Quando a gente está passando por uma situação de provação, muitos de nós a gente acaba murmurando. Então não murmure, não reaja. Deus tem um propósito com aquilo. Não reclame, mas clame ao Senhor. Deixe Ele entrar na sua alma, no seu coração, para que Ele possa suprir todas as necessidades. Não deixe de congregar, de estar aqui, porque quando a gente congrega, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm profecias, outros têm uma palavra de encorajamento. Então, quando a gente congrega que a gente é aperfeiçoado, que a gente vai desenvolvendo a nossa maturidade. E isso é sinal de maturidade, de perseverança colocada em prática. A perseverança, ela nos leva ao caminho da santidade. Esse sábado a gente teve o encontro de pastores e líderes, algumas pessoas estavam aqui, e nós ouvimos ali o testemunho de um afegão, e o Jamê trouxe, essa pessoa veio pela Panagá, que é uma entidade, uma organização não governamental, que traz durante o ano cerca de 400 a 500 afegãos aqui para o Brasil. E o Thomas foi uma dessas pessoas que veio aqui para o Brasil e que testemunhou, né, para a gente ali no sábado. E ele estava dizendo que ele foi um determinado momento, um missionário americano foi até o Afeganistão e entregou para ele uma Bíblia. E lá é assim, é uma coisa assim muito difícil pregar o evangelho lá no Afeganistão, no Paquistão, naquela região ali. Eles são muito perseguidos. Proibido. E proibido, não pode. E aí esse missionário deixou ali uma Bíblia com o Tomás. E aí o Tomás, durante um ano, ele leu a Bíblia. E durante ao término desse um ano, ele leu a Bíblia, tudo, mas ele via ali Jesus não como o Filho de Deus, e assim como ele via Jesus como um profeta. E aí um determinado dia, ele estava com a Bíblia lá na casa dele, tudo, e aí chegou alguém do governo lá, do Afeganistão, e aí prendeu ele, porque não pode ler a Bíblia, tudo, né? E levou ele para a cadeia. Ele ficou na cadeia, numa determinada noite, ele orou ao Senhor e falou o seguinte:
Jesus, se realmente o Senhor é o Filho do homem, então me tira daqui. Ele falou que ele fez essa oração, era uma meia-noite. No dia seguinte, por volta de umas 10 horas da manhã, foram lá e soltaram ele. Mas espera que a história não acaba aqui, eu só vou contar mais um episódio. E ele foi liberto. Ele ficou tão maravilhado com aquilo, com a oração que ele fez, pela resposta rápida, que ele começou a falar de Jesus. Falou para a irmã dele, falou para a mãe, falou para o cunhado. E aí começou uma reunião na casa dele, de igreja doméstica, e começou ali a compartilhar a palavra ali. Ele chegou a um ponto que ele tinha mais de 100 pessoas ali que ele tinha compartilhado o evangelho. E o movimento foi crescendo, foi para outra casa, e foi para outra. Aí o Talibã descobriu. Um determinado dia, bateu na porta dele. Claro, imagina o Talibã batendo, deve ter chutando a porta, não pediu licença lá para entrar. Entrou lá e levou ele para a cadeia. O Tomás conta que ali na cadeia ele era torturado toda manhã e todo final de tarde. Eles colocavam ele de ponta cabeça, pendurado assim, ficavam dando choque nele, Então ele passou por tudo isso durante 9 meses. Ao término desses 9 meses, e ele se manteve firme ali, várias vezes os oficiais ali do Talibã chegavam, volta para o islamismo que nós vamos te libertar. Ele falou, não, o caminho que eu estou é um caminho sem volta. E junto com ele, quando pegaram ele, também pegaram o cunhado dele. E um dos episódios, quando pegaram o cunhado dele, ele disse que ele viu ali o cunhado dele sendo morto a queima-roupa. A pessoa foi lá, deu um tiro na cabeça do cunhado e matou o cunhado. E aí foi passando um determinado dia, chegou um determinado oficial, falou, pela última vez, volta para o islamismo que nós vamos te libertar. Ele falou, eu não vou voltar. Ele falou assim, não, mas você tem algum problema mental, porque não é possível. Aí ele foi, colocou a arma na cabeça dele, falou, você está preparado para morrer? Ele falou, estou preparado. Diz que naquele momento ele fechou os olhos, e pensou, bom, se eu morrer aqui eu vou estar com o Senhor. Mas aí o oficial falou assim, eu vou fazer algo diferente contigo. Eu vou te mandar para um hospital para que façam um diagnóstico, você não está em sã consciência, você não está normal. E aí mandou ele para um hospital, provavelmente um hospital psiquiatra. O médico foi, fez uma avaliação nele, e aí bateu o carimbo lá que ele estava fora, louco, que ele era louco, estava fora das suas faculdades mentais, que era uma pessoa louca. Bom, voltou para a prisão com atestado lá, foi a deixa, que Deus permitiu para que ele saísse da prisão. Ele foi liberto. Saindo da prisão, ele foi para o Paquistão, abriu um outro caminho lá, de evangelização, abriu novas igrejas e tal. E aí hoje ele está aqui no Brasil. O propósito dele aqui no Brasil é evangelizar esses 400, 500, esses afegãos que estão vindo para cá, para que eles tenham uma experiência com Jesus. Então olha que loucura. O Evangelho é loucura para alguns, mas para nós é o poder de Deus para todos aqueles que acreditam nele. Amém? Amém? Então, a gente vê... E por que eu falei isso? Nós estamos falando de perseverança. Se ele não fosse perseverante, talvez ele não... Essa quantidade enorme de pessoas que conheceram o Evangelho, talvez não pudessem ter tido uma experiência com o Senhor. Então, quanto é importante a perseverança? Nesse caso, uma perseverança assim, em condições contraditórias, em provações. Mas eu falo também de uma perseverança que a gente tem que ter em dias normais, em dias comuns, no nosso dia a dia, na nossa rotina.
a gente também tem que perseverar. Porque não é porque tudo está indo tudo bem que eu não tenho que perseverar na leitura da palavra, na oração. Rodrigo, teve um caso, vou até contar, se a Cacilda me permitiu bem rapidinho. A Cacilda, esses dias nós tivemos um grupo na quinta-feira, e estava chovendo, estava tudo ruim, né? E ela falou assim, poxa vida, uma senhora de quase 80 anos, né? Por que eu tenho que sair à noite? Eu não gosto de dirigir à noite, eu não enxergo direito e tudo mais, né? Por que eu devo ir na igreja, nas casas, né, participar? Ela falou que vou levar as meninas e tudo mais. E aí ela falou, eu achei tão maravilhoso, falou assim, é permitido você pensar isso, não tem problema nenhum. Agora, a perseverança de falar, não, eu vou. Isso aí. Né? É isso que faz toda a diferença. Eu vou. E Deus honra. E Deus honra. E foi para nós um testemunho muito lindo, porque você vê, é claro que ela poderia, né? Uma senhora idosa, cansada, em casa, não enxerga bem a rua dirigindo, que ela não gosta. Ela fez tudo, cara. Mas Deus abençoou, foi um momento muito bom, né? E ela pode participar, partilhar isso conosco. Né? Então isso faz toda a diferença. Uma atitude de perseverança. Exato. Amém. Então, perseverança, a gente estava falando, né? Perseverar no conhecer a Deus, no congregar, no pregar o Evangelho, na unidade da igreja, aceitando a diversidade. Um é diferente do outro. Imagina, se fossem todos iguais, seria muito fácil, né, a gente se relacionar, mas uns, graças a Deus que somos diferentes. E a gente aceitar essa diferença entre os irmãos, com a finalidade de promover a unidade da igreja. Perseverança é uma virtude espiritual de quem caminha com Deus. Amém. É uma virtude espiritual. Amém? E ela não é apenas aguentar, mas é eu me manter fiel a despeito das circunstâncias. Me manter ali fiel. Eu me manter ali, eu aguentar firme e me manter firme nas promessas do Senhor. É eu me manter firme mesmo quando a gente não vê o resultado. Quantos de nós, né? Às vezes a gente ora por uma situação de cura de alguém, e aí chega no final, a pessoa, né, não foi curada, morreu, mas foi promovida, né? Então, a gente se manter firme, mesmo que aquilo que eu quero não aconteça. É eu não abandonar a fé por causa das lutas. Isso é perseverança. Continuar obedecendo, mesmo que seja doído, seja difícil. A palavra de Deus está falando isso. Então eu não vou por esse caminho. Eu vou obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Moisés, Deus falava com ele face a face. Mas por quê? Ele obedecia ali ao Senhor. Ele teve problemas. Ele matou ali um egípcio, né? Mas ele se manteve firme. E porque ele se manteve fiel, firme, Deus falava com ele. Amém? Então isso, perseverança, é sinal de maturidade, é sinal que estamos crescendo espiritualmente. Deus, Ele almeja, sim, o crescimento numérico, mas também o nosso crescimento espiritual, que é o ato que é demonstrado através da perseverança. A gente só vai crescer espiritualmente a partir do momento que a gente perseverar, e vamos. Se a gente pega um atleta, né, e aqui tem vários, né, os jogadores de basquete, o Alfredo, né, Alfredo até hoje lá. Alfredo, você treina toda semana, não é? Olha lá, toda semana. O Antônio é maratonista.
Olha lá, Antônio maratonista, o Felipe também jogador de basquete. Então, assim, mas o esportista, né, de alta performance, ele tem que treinar todo dia, fazer determinadas jogadas, depende do esporte, ele tem que repetir várias vezes a mesma coisa para que ele seja aperfeiçoado, que ele seja melhorado, para que ele tenha o treinamento psicológico também. Tem várias coisas que gravitam em torno ali do atleta para que realmente ele alcance o resultado. E nós também, como discípulos do Senhor, a gente tem que fazer várias coisas, temos que repetir várias coisas para que também a gente seja aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento não é somente nas reuniões, mas é um ato contínuo, é dia a dia, dia a dia, dia a dia. Oi. Interessante que quando se fala de perseverança, a gente não vem lugar nenhum, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora no dia, não. E a gente, como carnal, a gente coloca a nossa perseverança em tempo, né? Deus não fez para mim em uma semana que eu estava orando, então eu já vou desfalecer, não. Tira esse dali, sempre. E o ato que eu falo assim de perseverar, claro, a gente tem que ter o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, mas são nos relacionamentos que a gente tem que perseverar. Quando alguém vai lá, pisa no nosso calo e a gente não reage, né? E a gente tem atitude de perdoar, né? Atitude de Cristo mesmo, naquilo que está no nosso coração. Então não é só a leitura da palavra, não é só a oração, mas é uma continuidade, é o dia todo. É o simples fato de eu acordar de manhã, agradecer a Deus por aquele dia, eu vou para o trabalho, glória a Deus, abençoar as pessoas que estão conosco, né? Eu vou no supermercado, né? Enfim, a gente se relaciona, nós somos seres relacionais, a gente tem necessidade de se relacionar com as pessoas, mas o mais importante também, a nossa relação tem que ser horizontal e vertical. É isso que faz com que Deus trabalhe nas nossas vidas nesse ato de perseverar, né? Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida, a uma maratona. E essa corrida, ela não é vencida para aqueles que largam na frente. Porque às vezes as pessoas largam na frente, chegam a um determinado momento, correu muito e tal, acaba desfalecendo. Mas essa corrida é vencida para aqueles que chegam até o fim. E o desejo do coração de Deus não é ter somente um ganhador. Porque um ganhador ele já tem, é Jesus. Jesus se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, deu a vida por nós. Ele é o vencedor e merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Mas o desejo do coração de Deus é que nessa maratona, todos nós, de mãos juntas, nós alcancemos a vitória em Cristo. Então, é isso que Deus quer para as nossas vidas, que o Espírito Santo quer, que nós, de mãos juntas, que a gente todos nós cheguemos até o fim nessa maratona. Amém? Amém. Nosso maior exemplo de perseverança é o exemplo de Jesus.
Ele veio a esse mundo por amor a nós, passou por lutas, perseguições, morte de cruz, mas ressuscitou, está à destra do Pai e hoje Ele intercede por nós. Amém. Amém? Ele cumpriu o seu propósito com muita perseverança e por amor a nós. Amém? Amém. A perseverança nos mantém firmes até alcançarmos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Concluindo, então, como é importante nós trabalharmos esse tripé nas nossas vidas. A questão do arrependimento, a questão da fé e a questão da perseverança. O discípulo de Cristo é alguém que ele nunca vai estar pronto. A gente vê aí por onde a gente anda, principalmente em obra civil, a gente, estamos em obras, para melhor atendê-lo. Agora, para o discípulo do Senhor, para aquelas pessoas que se permitem deixarem ser tratadas pelo Senhor, estamos em obras para melhor servir ao Senhor. Amém? Queremos ser melhorados? Amém. Quer. Então vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, para que sim a gente seja transformado à imagem e à semelhança de Jesus, através do arrependimento, através da fé e através da perseverança. Amém? Podemos orar? Curve vossas cabeças. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio, e Pai, que o Teu Espírito Santo venha completar nos nossos corações aquilo que o Senhor despertou aqui nessa tarde, Pai. Que não seja somente aqui, mas que seja um ato contínuo nas nossas vidas. Ó Deus, que tenhamos uma vida de entrega total ao Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, que possamos nos deixar ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que nos deixemos, ó Deus, ser transformados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, não a nós, mas para Ti, Jesus, que façamos, ó Deus, aquilo que é o desejo do Teu coração, Pai, que o Senhor venha falar claramente a cada um de nós, da forma como devemos agir, da forma como devemos proceder, da forma como temos que nos posicionar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, e que a Tua palavra, Senhor, possa germinar e trazer muitos frutos aqui nessa igreja, Senhor. Amém. Te agradecemos pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor fará aqui na comunidade de Campinas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que a gente possa andar com perseverança. Amém. O caminho que o Senhor tem nos proposto. Amém, amados? Queria chamar o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Amém.